Pai, muito obrigado por esta manhã, onde nós estamos reunidos em Teu nome, para proclamar a Tua glória, proclamar o Teu reino, proclamar a Tua justiça, lembrarmos, ó Deus, dos Teus feitos, lembrarmos, Senhor, de que somos povo Teu. Em nome de Jesus, que esta manhã nós possamos ter o nosso coração arrebatado à Tua presença. Que nós possamos, Senhor, lembrar, ó Deus, de quem nós éramos antes do Senhor. Ó Pai, de como a nossa vida foi mudada, de como a nossa vida está sendo transformada de glória em glória. Que possamos, ó Deus, estar com os nossos corações abertos a tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui nesta manhã. Pedimos ao Espírito do Senhor, abençoe-nos, ajuda-nos, edifica-nos, santifica-nos, exorta-nos, guia-nos, ó Deus, em toda a verdade. Porque a Tua palavra é a verdade. Pai, abençoa tudo aquilo que foi planejado para esta manhã. A cada música, a cada oração, a cada palavra, ó Deus, que toda a nossa comunhão possa chegar à Tua presença como um aroma suave. Em nome de Jesus, abençoe aqueles que acompanham, aqueles que não puderam estar aqui. Que o Teu nome seja louvado e agradecido. Em nome de Jesus. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto, Senhor. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és tremendo. Glória a Deus. Amém. Semana passada o pastor Wagner trouxe aqui, né, a gente segue, né, na leitura expositiva do Evangelho de Jesus segundo João, né,
apóstolo. E o pastor Wagner trouxe aqui semana passada o início do capítulo 16, né, onde a gente tem ali, onde com muita sabedoria a obra do Espírito foi revelada ali aos discípulos, né? A obra do Espírito Santo. E ele trouxe até o versículo 16, e nós vamos dar continuidade a isso, tá? É só para a gente relembrar, né, um pouco sobre essa obra do Espírito. No versículo 8, a gente tem assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, condenado. Então, ou seja, esse é o ponto-chave desse capítulo, né? A obra do Espírito Santo, como ele fez comigo e com vocês, nos convencendo dos nossos pecados, nos convencendo da justiça de Cristo e nos convencendo do juízo que o mundo terá. Então, ou seja, esse é o ápice desse capítulo, e é sobre isso que Jesus vai decorrer em todo esse capítulo 16. Amém? Essa foi a obra que nos permitiu estar aqui hoje, sabe? Porque se nós não tivéssemos sido convencidos dos nossos pecados, a gente não conheceria a necessidade de ter um Salvador. E se a gente não conhecesse a necessidade de ter um Salvador, não precisava estar reunido com a igreja dele. Então, ou seja, se nós estamos aqui hoje pela graça e pela misericórdia de Deus, é porque nós temos a certeza que precisamos desesperadamente de um Salvador para a nossa vida. E quando nós não entendemos isso, o Evangelho não faz sentido algum nas nossas vidas, sabe? Porque a mensagem, essa é a mensagem do Evangelho. Nós precisamos desesperadamente de um Salvador, porque nós estamos mortos em nossos pecados. E se a gente não entende a necessidade de um único e possível Salvador, que é Jesus Cristo, que se a gente não entende a necessidade de ir até Ele, de caminhar com Ele, de ser seus discípulos, e acima de tudo, se arrepender dos nossos pecados, não faz sentido algum você estar em uma igreja. Não faz sentido algum você caminhar na fé cristã. Você pode caminhar em qualquer outro lugar. Na fé cristã, onde Cristo é o centro, não tem sentido algum para nós. A nossa fé é vazia, tá? Então, dando sequência na leitura, nós vamos aí, se Deus nos permitir, até o final do capítulo, a partir do versículo 16, tá? Acompanha comigo. Um pouco mais, e vocês não me verão mais. Outra vez, um pouco, e me verão de novo. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que ele está falando? Um pouco, e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco, e me verão de novo, e eu vou para o Pai? E diziam: que vem a ser esse um pouco? Não entendemos o que ele está dizendo. Durante todo o livro de João, principalmente nos 4 evangelhos, vamos dizer assim, a gente percebe que os discípulos muitas vezes não entendiam nada do que Jesus estava falando, né? Essa é a narrativa. Os discípulos estavam com Jesus e muitas vezes não entendiam o que ele estava falando. Eles não compreendiam as palavras dele. E o próprio Jesus vai explicar o porquê isso depois, né? E essa situação aqui era justamente isso. Jesus disse: um pouco mais e vocês não me verão. Outra vez me verão um pouco de novo e depois eu vou para o Pai.
sobre o que Jesus estava falando, né? Sobre o que ele estava ali apontando aquela situação. Principalmente isso aqui para o seu período de morte, ressurreição e ascensão aos céus. Só que até esse momento os discípulos não tinham entendido, literalmente, que Jesus seria morto e crucificado. Eles não tinham compreendido isso ainda. Eles entendem isso quando acontece e quando o Espírito Santo vem e os dá essa sabedoria. Então, ou seja, um pouco mais e vocês não me verão. Ou seja, eu vou morrer. Um pouco mais depois e me verão novamente. Ou seja, a sua volta, quando ele aparece para os discípulos. E depois eu vou para o Pai, a sua ascensão aos céus. Os discípulos não entenderam. E o próprio Jesus vai explicar isso na sequência do texto. Então, olha só, a partir do verso 19. Jesus, percebendo que queriam fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar? Um pouco e vocês não me verão, e outra vez um pouco me verão de novo? Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus ainda não fala abertamente o que vai acontecer. Ele dá outras dicas, vamos dizer assim. A tristeza se transformará em alegria. Abre um parêntese nisso tudo que a gente leu até agora. Vocês conseguem entender que Jesus falou com os discípulos assim: a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus sabia o que estava para acontecer. Ou seja, a tristeza deles, ou seja, a respeito da sua morte, da sua crucificação que estava para acontecer, se transformará em alegria. Por quê? Porque ele iria ressuscitar, porque ele iria ressurgir dos mortos, porque ele ia garantir, tanto para os discípulos quanto para toda a sua igreja, a esperança da vida eterna. Ou seja, Jesus estava falando de algo que ele sofreria, ele passaria. A tristeza de todos os seus discípulos se transformaria em alegria por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição. E era isso que ele ainda não tinha falado abertamente para os discípulos. O que esse período realmente que Jesus está apontando aqui é justamente isso: a sua morte e crucificação, a sua ressurreição, quando ele aparece para os discípulos e fica aquele período com ele, e depois a ascensão aos céus. O grande ponto-chave disso aqui para nós é: a tristeza se transformará em alegria. E Jesus ainda faz uma analogia a partir do versículo 21 para explicar essa analogia. Olha só o que ele diz. A mulher, quando está para dar à luz, ela fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da dor e da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Olha o exemplo que Jesus dá aqui para comparar essa dor, essa aflição que se transforma em alegria. Né? A Gabi, a Andréia e a Lúcia hoje podem exemplificar isso bem. Né? Vocês já tiveram filhos, né? Vocês terão esse privilégio dessa dádiva.
Mas quando a mulher está para dar à luz, há momentos de dores, momentos de angústia. Embora tenha mulheres aí, por exemplo, eu tenho 6 cunhadas. Todas elas falaram que não sentiram nada no parto. Não sentiram nada. Gente, não é possível. A Maria herdou lá do ruim, diz que sofreu pra caramba dos 2 meninos. Mas a mulher, para dar à luz, ela sofre muito, sente muitas dores. Mas a partir que nasce, parece que apaga aquilo da mente, porque a alegria de estar com o filho supera toda aquela angústia e toda a dor. E é isso que Jesus usa esse exemplo, essa analogia, para falar com eles. O que vocês vão passar de tristeza e de angústia vai ser superado pela alegria depois. E que alegria é essa? De ter a certeza que Jesus é o Filho de Deus. De ter a certeza de que Ele venceu a morte. De ter a certeza que Ele pagou pelos nossos pecados. O que Jesus diz ali no final do versículo 22. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Eu digo isso muito aqui, que o mundo pode estar ruindo aos nossos pés, né? De problemas de todas as maneiras, de todas as circunstâncias, mas nada disso é capaz de tirar a nossa alegria de estar em Cristo. Nada tira a nossa fé. Nós somos seres sentimentais, a gente se abala, a gente fica triste, a gente fica chateado, a gente fica angustiado, a gente fica ansioso, tudo isso a gente fica, mas ninguém tira a nossa alegria de estar em Cristo, porque isso não veio de nós, isso veio do céu para nós, isso foi imputado em nós por justiça. Então, por isso que ninguém pode tirar essa alegria de nós. E é o que Jesus afirmou com os discípulos, porque a maior alegria que eles poderiam ter é de ter a certeza de que o Filho de Deus venceria a morte. E todos nós estamos justificados por causa disso. Amém? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada no céu para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar a hora da salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Maravilhoso ouvir essas palavras de Pedro, porque Pedro garante que nada vai impedir a nossa salvação, porque ela está firmada em Cristo e nada pode tirar isso de nós. Amém? A maior alegria que eu e você podemos sentir nesse mundo é ter a certeza que o Filho de Deus está vivo e que Ele está voltando. Nada pode ser maior que isso. Eu dei o exemplo do filho, como Jesus disse, nós podemos ser bem-sucedidos na vida, bem prósperos, um casamento perfeito, uma vida maravilhosa. Mas nada disso supera a alegria de ter a certeza de que a nossa fé está firmada em Cristo e de que Jesus está voltando para nos buscar. Nada pode ser maior que isso. Na sequência do versículo 23, naquele dia vocês não me perguntarão nada, em verdade lhes digo, se pedirem ao meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia,
vocês pedirão em meu nome. E eu não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus começa a falar mais abertamente da sua despedida, sabe? Ele começa a pronunciar palavras, embora os discípulos não estejam entendendo nada, a gente vai perceber isso, mas ele lhe deixa muito claro que ele está partindo. Ele repete muitas vezes no livro, nesse capítulo e nos próximos, assim, eu deixo o mundo e vou para o Pai. Eu deixo vocês e vou para o Pai. Embora os discípulos não tivessem entendido ainda como que ele iria para o Pai, o porquê, como que isso aconteceria, mas ele repete isso enfaticamente. Ou seja, ele está dando um sinal muito claro da sua partida, da sua morte. E tem algo muito interessante aqui que se aplica a nós até hoje nesse trecho que a gente tem, né? Pensem comigo aqui um pouquinho. Os discípulos, quando oravam naquela época com Jesus, eles pediam algo em nome de Jesus? Não, Jesus estava com eles. Vocês concordam? É por isso que Jesus disse aqui, se pedirem algo ao Pai em meu nome, Ele concederá. Mas vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão. Isso é uma dádiva, a gente ouvir isso. E hoje a gente só ora em nome de Jesus porque Ele permitiu isso. Peçam em meu nome e o Pai lhes concederão. Isso é uma dádiva para nós. Só que o texto ainda nos dá aqui um detalhe muito interessante, porque Jesus disse que não precisaria interceder por eles. A gente vai entender isso aqui, né? É claro que nós sabemos que Jesus é o nosso mediador. É Ele que afirma que ninguém vai ao Pai senão por Ele. É Ele que afirmou isso, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas quando Ele diz que deixa eu voltar aqui. (verso 26), ele diz assim, naquele dia vocês pedirão em meu nome, e eu não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama. Olha só que maravilha, a gente entende que quando nós nascemos de novo, quando nós temos o nosso coração transformado, e nós somos uma nova criatura, e nós reconhecemos Cristo como nosso Salvador, nós temos parte com Ele. Nós, naquele momento, nós somos adotados como filhos. O próprio Jesus, no capítulo 15, disse assim, eu não os chamo mais de servos, eu os chamo de amigo, que tem intimidade, que é um só. E quando Jesus disse assim, eu não preciso nem interceder pelas orações de vocês, porque o Pai sabe de vocês, vocês têm parte com Ele. E se vocês estão comigo, vocês estão com Ele. É por isso que nós temos a certeza de que todas as nossas orações são ouvidas por Deus. É por isso que nós temos a certeza que a partir do momento que
o véu se rasgou no tabernáculo, nós temos acesso direto ao Pai. Isso é maravilhoso para a nossa fé. A gente não precisa de terceirizar esse serviço. Nós temos acesso direto ao nosso Criador. E Jesus afirma assim: vocês estão com o Pai, porque Ele sabe de vocês, Ele ama vocês, mas porque nós temos parte com Cristo. É por causa de Cristo que nós chegamos ao Pai. Então, Ele é o nosso mediador, e é nessa certeza de que Ele nos justificou. É nessa certeza que temos acesso a Deus, que é por causa de Cristo. Amém? Romanos 8, versículo 15 e 16, e disse assim: pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para tu novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Em Gálatas 4, do versículo 4 ao 7, a gente tem assim: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, tu nascido de mulher, tu nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, a qual clama Abba Pai. Assim, vocês já não são mais escravos, mas filhos, e por ser filhos, Deus também o tornou herdeiro. Aquele que está em Cristo Jesus, que reconhece a sua obra justificadora na cruz, e que se arrependeu dos seus pecados, esses se tornaram filhos de Deus. E a igreja de Cristo é filha de Deus. Nós somos filhos de Deus, não somos servos, somos filhos herdeiros da vida eterna. Isso é maravilhoso, isso é bênção para nossas vidas. Nós não somos desconhecidos de Deus, é por isso que Jesus disse que eu não preciso interceder por vocês, porque o Pai já conhece vocês. Vocês foram adotados como filhos, vocês têm intimidade com Ele, vocês têm relacionamento com Ele. Mas isso traz um peso muito grande para nós, porque a gente pode parar para pensar assim: Deus é Pai, um Pai amoroso, um Pai justo, um Pai que nos sustenta, né? Um Pai que ama. Mas que tipo de filho eu estou sendo? Um filho obediente? Ou um filho rebelde? Um filho que não escuta os conselhos do pai? Um filho que não dá a mínima para o que ele diz e que quer viver aquilo que eu acho ser a verdade? Então essa deveria ser a nossa reflexão todos os dias. Que tipo de filho eu estou sendo diante do Deus Pai? Que tipo de filho eu estou sendo? Obrigado. Que tipo de filho eu estou sendo com a minha postura, com a minha prática? Isso é para nós refletirmos, sabe? Para nós analisarmos a nossa vida. Amém? Na sequência do versículo 29... Então seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos,
cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Esses versículos aqui a gente poderia aqui gastar talvez um outro sermão só para falar sobre esses 4 versículos aqui que nós lemos. Mas aqui a gente percebe logo no início que os discípulos começaram a entender um pouquinho daquilo que Jesus estava falando. Que eles falaram assim, agora nós entendemos. O Senhor falou abertamente, não ficou usando essas figuras de linguagem, essas coisas. E agora a gente sabe que o Senhor realmente veio de Deus. Às vezes a gente pode pensar o seguinte, os discípulos ficaram 3 anos aproximadamente com Jesus. E somente no finalzinho do ministério de Jesus é que eles reconheceram realmente a sua grandeza, né? Ou seja, eles tinham muitas dúvidas, eles tinham muitas incertezas, do mesmo modo que nós. Muitas vezes nós caminhamos na fé a vida inteira e temos centenas de dúvidas ainda sobre muita coisa. Imagina eles que conviveram apenas 3 anos com Jesus ali, pé a pé, né? Face a face, ouvindo dele essas coisas ali. Eles tinham dúvidas, eles tinham incertezas. E eles falassem, agora nós começamos a entender. Eles falassem, agora nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus falou assim, agora que vocês creram? Tipo assim, depois de tudo que eu já falei, depois de tudo que nós já vivemos junto, agora vocês entenderam? Ele fala, eis que chegou a hora, e já chegou, a hora vem, ela já chegou, a hora de quê? Da sua morte, o tempo dele estava se cumprindo, o tempo do ministério dele ali naquela terra, nessa terra, né, estava se cumprindo, mas ele diz, chegou a hora também que vocês serão dispersos, cada um vão para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Essas são algumas palavras que talvez os discípulos não entenderam, sabe? Ele assim, porque era algo que aconteceria. Jesus estava falando ali bem abertamente daquele momento da sua morte, aonde ele estaria sozinho, tá? E lá em Zacarias, capítulo 13, versículo 7, diz assim: levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei a minha mão para os pequeninos. Já tinha uma profecia que a hora que Jesus fosse morrer, ele estaria sozinho. Todos os discípulos se dispersarão. Ele estaria sozinho naquele momento. Só que os discípulos não entenderam isso. Eles não tinham razão para isso. E lá em Mateus 26, versículo 31, diz assim, então Jesus ainda lhe disse, ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. No próprio capítulo 26, no versículo 56, ele continua dizendo, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. E então todos os discípulos abandonaram e fugiram. Já tinha a profecia que na hora da sua morte, daquele momento, Jesus estaria sozinho e os discípulos fugiriam amedrontados. Eu achei sim maravilhosa essa analogia aqui de Zacarias, que ele diz, fira o pastor e as ovelhas se dispersarão.
Imagina um rebanho, né, literal de ovelhas e tudo. Se você tira o pastor dali do meio, o que acontece com as ovelhas? Elas não sabem o que vão fazer. Elas não sabem andar sozinhas. Cada uma vai sair para um lado. Às vezes um fugito do aprisco, e cada uma vai se debandear. Então, ou seja, justamente o que aconteceu com Jesus. Jesus foi pego, ferido, e ele foi morto. Nesse momento, até Pedro o nega, né? E a gente tem ali que todos saíram fugido. E na sequência dessa afirmação de Jesus, é que vem assim, o ápice da graça de Deus. E no versículo 32 ele disse: mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Ou seja, Jesus não ia estar sozinho nunca, porque o Pai estava com ele. Porque ele e o Pai eram um só. Era um só. Em João capítulo 8, versículo 29, ele diz assim: aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixou sozinho, pois eu sempre faço o que lhe agrada. Jesus e o Pai são um só. Ele nunca esteve e nunca estará sozinho. Ele tem parte com o Pai. O início do capítulo 1 de João, que a gente trouxe aqui no início dessa série, ele diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus e o Pai são um. Ele nunca esteve sozinho. Embora os homens o abandonaram a morrer na cruz, os homens o crucificaram, ele nunca esteve sozinho, porque ele e o Pai têm parte única, eles são ímpares em si mesmo. Amém? Amém? E no último versículo desse capítulo, a gente tem ali duas grandes notícias vindas da boca de Jesus, sabe? Duas notícias, a gente já está caminhando aqui para o nosso final, mas duas notícias que dividem, sabe? E que isso traz muitas aplicações para a nossa vida. No início do versículo 33, ele diz assim: falei essas coisas para que vocês em mim tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Em meio a tantas dores, a tantas angústias que aqueles discípulos ali estavam para viver com a morte de Jesus, né, com a sua crucificação, e algo que ainda viria sobre a vida deles, porque eles não tinham a mínima ideia do que eles iriam viver pós Jesus ser crucificado, né? Porque a vida deles com Jesus ali estava muito tranquila. Após Jesus ser crucificado, morto e ressurreto, é que começou uma vida difícil para os discípulos. A gente vê pela história e pelos relatos bíblicos, perseguição, morte, a gente vê isso até hoje, né, infelizmente, mas isso por causa do nome dele. E em meio a tantas dores, angústias que eles estavam ali vivendo naqueles dias por causa daquilo, Jesus disse assim: eu falei todas essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Jesus não disse ter paz no mundo, ter paz em todas as coisas, mas ele diz para que vocês tenham paz em mim. É um pouco daquilo que a gente estava falando aqui anteriormente, que eu disse: o mundo pode ruir aos seus pés. Você pode estar passando por qualquer dificuldade que seja,
seja em casa, seja relacionamento, seja com filhos, seja trabalho, seja enfermidade, seja qualquer coisa, mas nada disso rouba a paz que você tem em Cristo. Nada disso tira essa paz que vem do céu e que toma o seu coração e que toma a sua vida. Nada disso é capaz de tirar aquilo que você sente por Jesus. Nada pode diminuir a sua fé. Porque isso não veio de vocês, foi o que Jesus disse. Eu digo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. A minha paz eu dou para vocês. E nós nunca saberemos o que é ter essa paz se nós buscássemos ela aqui nesse mundo. Porque esse mundo não tem essa paz. Esse mundo tem uma falsa alegria, uma falsa felicidade, uma falsa verdade. A paz verdadeira, a alegria verdadeira e verdade única, somente em Cristo que a gente encontra. Não existe outra fonte de paz, não existe outra fonte de alegria, não existe outra fonte de verdade que não seja Jesus Cristo. Algumas vezes eu já disse aqui que a gente já até brinquei com isso várias vezes, que às vezes a gente cresce na vida, começa a caminhar, adolescência, começa a ficar adulto, você começa a trabalhar, começa a namorar, ter relacionamento, aí você casa, você fala, puxa, agora eu estou feliz. Aí você conquista uma casa própria, conquista um carro, juro, puxa, isso era o que faltava na minha vida. Aí a sua relação começa a ficar mais madura, vem os filhos que são extrema alegria para nós, e eles falam assim, era isso que faltava na minha vida para me ser feliz de verdade. Só que nesse meio tempo, Cristo se revela a você. Você conhece a Cristo, você tem o seu coração cheio por Ele. Aí você olha para todas as coisas que você conquistou e você fala assim, puxa, e eu achava que aquilo era felicidade. Porque felicidade só mesmo quando a gente conhece a Cristo. Felicidade verdadeira, vida verdadeira, somente quando a gente conhece a Cristo. E mesmo em meio a tantas angústias, preocupações e dores, nada disso pode tirar essa paz que Jesus nos deixou. Paulo escreve lá para a igreja de Filipos, no capítulo 4, ele vai escrever assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, em ações de graça a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. A paz que vem de Deus na nossa vida é algo que a gente vive, é algo mas que a gente não consegue explicar. É algo, tenta explicar para alguém o que é ter paz com Deus. Tenta explicar. Você não vai conseguir. Você vai dar exemplos, talvez você vai falar de algo que você está sentindo, talvez você vai falar de algo que você já viveu, mas que não é a definição exata de ter uma paz. Porque essa paz, ela excede todo o nosso entendimento, como Paulo mesmo explicou. Nós não sabemos colocar em palavras o que é a paz de Deus na nossa vida, que guarda o nosso coração e que guarda a nossa mente. Nós não conseguimos expressar. A gente vive, a gente tem a certeza que vem de Deus, mas a gente não consegue expressar. Excede o nosso entendimento. É uma paz que a gente simplesmente vive.
E vocês algum dia, se não viveram esse momento, vocês vão viver isso e vão lembrar todo esse versículo. É uma paz que excede todas as coisas, a gente não consegue explicar. Nada pode tirar a paz de um filho de Deus que está em Cristo Jesus. Lembrem-se disso. O mundo pode estar ruindo aos nossos pés. A pandemia, à nossa porta, dentro da nossa casa, muitos já viveram. Infelizmente, muitos perderam vida, pessoas próximas, queridas, nossa, que lutam ainda contra esse mal. A gente fica apreensivo, a gente fica nervoso, a gente fica tenso, mas essa paz nunca será roubada de nós. Nada pode tirar isso. Amém? Mas como tudo não são flores na vida, né? A gente tem certeza disso. A segunda parte desse versículo vem nos dizer algo que a gente vive. E que se o velho Adão que ainda habita em nós pudesse apagar da Bíblia, a gente apagaria, né? A segunda parte do versículo é: no mundo vocês terão aflições. Quem aqui está isento de passar por aflições nesse mundo? Tem alguém que fala assim: não, eu não vivo nenhuma aflição. Não existe. Nós somos seres humanos e somos pecadores. A própria natureza nossa pecaminosa já é uma aflição na nossa vida. A maior aflição que a gente vive nasce do nosso coração. Pesado, né? Mas é o que a Bíblia diz, né? E olha que a Bíblia afirma que o nosso coração é enganoso. Né? A gente acha... O pior conselho, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, o pior conselho que você pode dar para alguém, você fala assim: segue o seu coração. É a pior coisa que você fala com a pessoa. Pior coisa que você fala, porque o nosso coração é totalmente enganoso e Gênesis afirma que todos os nossos pensamentos e desejos do nosso coração são inclinados para o mal e somente para o mal. Então, se você já deu esse conselho para alguém, retira isso e não dá mais, tá? No mundo nós teremos aflições. Se Jesus afirmou isso, a gente pode esperar. Se Jesus afirmou isso, e ele não deu aqui uma condicional, ele não deu uma, falou assim: pode ser que vocês terão aflições. Não. Ele afirmou: no mundo vocês passarão por aflições. Vocês terão dores. Vocês serão perseguidos, vocês serão angustiados, vocês serão maltratados, vocês sofrerão por causa do meu nome. Inúmeros textos, se a gente fosse ler todos esses textos, a gente ficaria aqui muito tempo. Mas inúmeros textos Jesus afirma: vocês terão aflições, vocês passarão por dificuldades. No que são aflições? Muitas coisas podem acontecer na nossa vida. Muitas coisas podem acontecer. E tem aqui alguns versículos que eu destaquei só para a gente entender essa afirmativa de Jesus sobre aflições. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 9, ele diz assim: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Isso Jesus falando com os discípulos, né? Imagina você ouvindo isso diretamente de Jesus, né? Imagina você ouvindo. Hoje você está ouvindo através da palavra de Deus, mas imagina os discípulos ali ouvindo e vendo a feição de Jesus e Jesus falando: vocês serão maltratados e vocês serão mortos por causa do meu nome. Pesadíssimo isso, né? Mas aconteceu. Paulo relata lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer assim:
em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos de patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes no frio e em nudez. Isso não são aflições? Paulo relatou coisas que ele viveu, aflições extremas que muitos de nós não vivemos e não passamos, pela graça de Deus. Mas Paulo afirma, passou fome, passou sede, passou frio, passou nudez, passou perigo em viagens, no deserto, no mar, no rio, perigo entre falsos irmãos. Isso a gente passa constantemente, né? Que a gente não conhece o coração das pessoas, a gente não sabe, às vezes a gente está vivendo com alguém que quer nos dar uma facada pelas costas. Então, ou seja, isso são aflições, do mesmo modo, uns diferentes dos outros. Uns vão passar umas coisas, outros vão passar outras coisas. E Jesus relata lá em Mateus 10, novamente, que ele diz assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim para trazer paz, mas espada. Pois eu vim para causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, esse achará. Quem recebe vocês, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Um dos trechos mais pesados de ser vivido na fé cristã, sabe? Porque Jesus afirma que ele não veio para trazer paz ao mundo, ele veio para trazer a espada, a fazer divisão. E que divisão é essa? Entre aquilo que é santo e aquilo que é impuro, entre aquilo que é a verdade e aquilo que é a mentira, entre aquilo que é luz e aquilo que é treva. E ele afirma que essa divisão pode ser feita dentro da sua casa. Você pode ter problemas por causa da sua fé com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Nora e sogra sempre vai ter problema, né? Não é, mas ele veio para fazer essa divisão. Então, ou seja, você já imaginou a aflição que é você ter problemas por causa da sua fé dentro da sua casa? A constante dor, a constante dificuldade do dia a dia de você poder, de você querer praticar a sua fé e a outra pessoa ser totalmente contra aquilo? Vocês já pararam para imaginar isso? Jesus afirma que isso seria uma aflição. Então, ou seja, a gente tem aflições aqui de tudo enquanto até maneira. E foi o que Jesus afirmou que nós teríamos. Muitas vezes aflições físicas, psicológicas, material e espiritual. Jesus não deu uma condicional de você falar assim, não, se isso acontecer eu vou ter aflição.
ou se isso não acontecer, porque aponta para obras. Ele não deu essa posição em seu relato. Ele foi enfático e afirmativo. No mundo vocês terão aflições. E se você acha que o chamado à fé cristã é um chamado de constante alegria, de constante prosperidade, de constante bênçãos no seu casamento, você está iludido, você está sendo enganado. O chamado à fé cristã é um chamado para renúncia e para a morte. É um chamado onde muitas vezes você vai ser atormentado por uma enfermidade. Já falei algumas vezes sobre isso aqui, pastor Wagner também. E se Deus quiser ser glorificado na sua vida, através do seu sofrimento, através da sua dor, através de uma enfermidade, Ele pode querer te ensinar algo acerca disso, sobre isso. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Ele é o dono de todas as coisas. Ele deu a vida, Ele tira a vida. Ele deu a riqueza, Ele tira a riqueza. Olha a vida de Jó. É só a gente olhar para o livro de Jó. A gente vê o que aconteceu com a vida de Jó. Mas o Cristo não te chamou para uma vida perfeita aqui nesse mundo. A vida perfeita nós teremos na eternidade com Ele. Livre do pecado, livre da maldade. Nesse mundo nós teremos aflições. Se a frase de Jesus tivesse parado em aflições, a gente teria talvez outros desdobramentos da fé. Mas Jesus continuou a sua frase. Ele continuou: tenham coragem, eu venci o mundo. E uma das promessas de Jesus é que Ele estaria conosco todos os dias. E que Ele estaria conosco, nos guiando, nos fortalecendo, nos dando sabedoria a viver nessas aflições. O que a gente tira de conclusão com esse texto? O que a gente pode trazer para a nossa vida prática, para a gente já finalizar? Tá? Em Romanos 8 tem um texto muito conhecido por nós, que ele diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas ao matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Nada, nenhuma aflição, nenhuma angústia, nenhuma dor pode nos separar do amor de Deus por nós através de Cristo Jesus. Nada pode roubar a nossa fé, nada pode roubar a nossa esperança. Não importa a situação que você está vivendo, não importa o que você está passando na sua vida, seja físico, seja mental, ou seja espiritual, seja sentimental, seja o que for, nada disso vai tirar a sua alegria e a sua paz de estar em Cristo Jesus. Porque aquele que nasceu de novo, ele vence pela fé, ele vence por Cristo Jesus. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5, para nós terminarmos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que está no Filho de Deus? Amém?
Feche seus olhos por um instante. Deus Pai Todo-Poderoso, nós somos gratos por Ti, Senhor. Nós somos gratos pela oportunidade de podermos ouvirmos a Tua palavra e de sermos fortalecidos, de sermos alimentados, de sermos exortados por ela. Mas nós somos falhos, nosso coração é pecador, nós vivemos esse mundo perverso. Como igreja do Teu Filho Jesus, Pai, nós te pedimos, derrama o Teu Espírito sobre nós. Nos convença, Senhor, mais uma vez, dos nossos pecados, da Sua justiça e do Seu juízo. Nos dá, Senhor, sabedoria e discernimento a encararmos os dias maus, a encararmos essas aflições, a encararmos todas essas dificuldades que certamente virão ao nosso encontro, mas encararmos isso conscientes de que o Senhor está conosco, de que o Senhor Tu nos fortalece a cada manhã, que é o Senhor quem renova a nossa força, que é o Senhor quem renova o nosso intelecto, que é o Senhor quem Tu nos dá sabedoria a olharmos para esse mundo e contemplarmos a Tua obra. Abençoa, Senhor, cada vida aqui nessa manhã, cada família aqui representada, e que o Teu santo nome seja glorificado através da Tua palavra. Abençoa, Senhor, esses que estão acompanhando a nossa transmissão, e que o Teu Espírito Santo possa mudar todos esses corações. Se existe, Senhor, um coração duro, um coração que ainda não se arrependeu dos seus pecados, e que não confessou a Ti ainda, que se assim for da Tua vontade, Pai, quebranta esse coração. Conforme a Tua palavra, somente o Teu Evangelho tem o poder de nos salvar, e somente a Tua obra de transformar esse coração de pedra em um coração de carne, que sabe Te amar, que sabe Te desejar e obedecer os Teus preceitos. Ouve, Senhor, a oração da Tua igreja nessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Olhando para as Escrituras, a gente tem uma passagem, falar um pouco sobre oferta. Certa vez Jesus estava lá observando as pessoas ofertando. E aquelas pessoas estavam lá e cada um colocando as suas quantidades, e em certo momento uma viúva, é uma passagem muito conhecida, nós, ela vai lá e coloca as suas 2 moedas lá, e as pessoas começam a criticar. E Jesus fala, olha, aquela que foi a que mais ofertou. Eu acho que isso, tirando toda a poesia que a gente tem nessa passagem, o fato dela oferecer o seu melhor, o vinho que ela tinha, isso pode nos fazer pensar e nos remeter a muitas situações. Primeiro, o fato daquela senhora, de repente, não estar sendo assistida, sabe? O fato dela trazer 2 moedas, tudo que ela tinha, isso, de repente, para ela foi algo difícil, ou talvez de desespero, ou talvez de amor. O fato interessante é que a Bíblia não nos conta sobre ela depois, e graças a Deus por isso, porque senão seria um modelo, já é muito utilizado numa teologia atual de prosperidade, que, olha, você tem que oferecer tudo que você tem, E imagina se a gente tem um relato depois que aquela senhora se tornou uma grande empresária. Aí gostaríamos de a gente fazer um grande estudo aqui para ficar mostrando que sim, Deus pode fazer, mas que não é obrigado, Enfim, o que eu quero dizer é que tanto essa passagem quanto tantas outras se falam sobre contribuição, igual Deus, usando Paulo em Coríntios, 2 Coríntios 8, 9, 8, ele trata de como que uma igreja pobre, que era a igreja da Macedônia, estavam ali sustentando muito mais a obra missionária, e eles eram pobres, e aí as pessoas pensavam, poxa,
e a própria igreja de Jerusalém, né? O fato é que ele acaba lhe dando, olha, é um exemplo para outros, vocês se tornarem exemplos, né? Então a prática de contribuir, né, e a gente fala um pouco, eu até acho que isso é errado, sabe? A gente não focar tanto nisso, ensinar, porque a gente acaba deixando que aquilo que, né, você acabou de dizer aqui, venha nos fomentar cada vez mais, que é o nosso coração enganoso e seduzido pelo mundo, pelas riquezas, pelo dinheiro. Isso a gente faça uma vista grossa e desconsidere que realmente o dinheiro é um Deus, sabe? Mamon não é uma invenção do homem, mas das Escrituras, né? Jesus certamente ele diz, olha, certa vez ele diz, existem dois deuses no mundo, um sou eu e o outro não é o diabo, né? O outro é as riquezas, e a gente realmente sabe que o dinheiro ele tem o poder de corromper, né? Visto que o mundo é corrompido por causa disso, né? O poder, a riqueza faz com que corações sejam revelados, né? Pessoas matam, pessoas vendem seus corpos, enfim, né? O fato é que, olhando para aquela viúva, né, e olhando para a igreja de Macedônia, e olhando para nós aqui hoje, o que eu gostaria só de lembrar, né, aos irmãos, que isso que a gente faz é uma prática cristã, uma prática bíblica, para a glória de Deus. A gente deve lembrar, se meu coração está endurecido quanto a isso, provavelmente está endurecido quanto a muitas outras coisas também, né? E eu não falo isso para incentivá-los a fazer fogueira santa. Tem aquela música que fala assim, que queima dinheiro e diz que é santo fazer isso. E lógico que a gente não entende assim. Mas é algo para a gente pensar, para a gente analisar, avaliar o nosso coração também, sabe? Se eu preciso de conversão em áreas da minha vida, eu preciso buscar a Deus quanto a isso. A gente costuma dizer que a oferta, aqui, eu digo isso desde o início, mesmo a mão, né, que pode colocar, pode retirar. O que isso quer dizer? Né? Que de repente nós estamos como aquela viúva, as nossas últimas moedas. Nós, como igreja, nós precisamos tentar, mesmo que com toda dificuldade, ser um pelos outros, né? Amar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Então, de repente, ao estou passando por necessidade, aquilo que vem à igreja, a gente quer que seja a igreja. Né? Eu fico ali dentro, não vou dizer que é o pior momento, mas quando eu entro ali dentro aqui, eu fico imaginando, poxa, eu precisava de umas cadeiras aqui daquelas suporte, né? Porque a gente espera poder voltar aí com as aulas, né? Seja para as crianças, seja menor, seja para nós mesmos. E né, a partir dali e tal, isso e tal, eu fico pensando, Deus agita a graça. Né? Da mesma forma que eu olho para uma cesta, né? Poxa, se tiver alguma família que precisa de uma cesta, a gente quer abençoar com a cesta, a gente quer sempre ter a cesta. Né? Então, a mesma mão, coloca, pode retirar. Amém? E a Bíblia nos mostra que assim, Deus ele nos dá graça, condição, né, de poder servir na sua obra e nos dá mais para que a gente possa servir mais. Então eu entendo que isso é um propósito, uma vez que a gente está aí com as nossas curtas vidas vivendo neste mundo, porque nós cremos que é Deus que está conduzindo. Amém? Deus está na frente de todas as coisas. Os nossos dias foram escritos, não tem nenhum deles ainda existiam. Então, que seja dias também para a glória de Deus. Que nós possamos lembrar, sabe, desta prática que eu sei que move às vezes, né? Ou seja, eu vou fazer isso e que não pode ser, eu vou fazer de qualquer jeito, sabe? Eu sei que é um hábito nosso, às vezes cultural, isso é péssimo. Né? Daí chega um momento assim de culto, assim, agora nós temos um momento de um ofertório, assim.
Deixa eu ver isso nunca, assim, por mais que a gente faça isso, a gente pode acontecer, mas o ideal para nós que somos cristãos e entendemos regenerados, poxa, amanhã eu tenho culto, ou essa semana, né, eu vou preparar algo da sua devocional, sabe? No momento que você está com Deus, eu vou preparar esse momento para eu chegar diante do Senhor e oferecer a Ele uma oferta de adoração. Isso tem que ser entre você e Deus, não entre o pregador, né, o pastor, o irmão que está ali te convencendo, ou talvez usando exemplos, porque eu posso usar exemplos, eu posso chegar aqui, colocar aí fotos, imagens, mostrar problemas, né? E aí isso vai comover o coração, mas não pode, não tem que ser assim. Tem que ser algo entre você e o seu momento de adoração. Senhor, eu sou grato porque tudo aquilo que o Senhor tem me dado, né? Então, agora com os recursos digitais, a gente está disponibilizando a fazer isso também através de um Pix, através de uma transferência, um depósito. Porém, eu acho que essa prática no culto, ela sendo praticada, isso nos ajuda pessoalmente, sabe? Assim, a ter esse momento, Senhor, eu estou indo até o Senhor, sabe? É diferente, sei lá, eu penso assim, posso ir trocar, mas eu gostaria de compartilhar esse pensamento com vocês e, em nome de Jesus, se for bênção da sua vida, que Deus o abençoe. Amém? Eu vou orar daqueles que têm ofertado, seja aqui, seja atualmente. Nós já estamos terminando. Senhor, obrigado pela vida que o Senhor nos deu, pelo ar, pelo fôlego, pelo reconhecimento, pelas nossas capacidades, Pai, técnicas, intelectuais. Ó Deus, que tem nos concedido graça, tem nos concedido recursos, ó Deus, para prover em nossos lares, ó Pai, o alimento, ó Deus, os recursos necessários. E o que eu te peço é que abençoe a tua igreja, que eles se tornem cada vez mais prósperos para poder abençoar cada vez mais vidas, mais pessoas, mais famílias, ó Deus, alcançando aqueles que estão perdidos. Que nós possamos continuar a abençoar obras, ó Deus, missionárias neste mundo, abençoar outras igrejas com esses poucos recursos, como foi na igreja da Macedônia. Nós também temos tido esse pequeno privilégio. Então nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos aqueles que têm este hábito, ó Deus, com alegria, que têm este hábito, ó Deus, com prazer, e aqueles que também precisam possam ser assistidos por nós, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa este momento, hoje, sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com uma coisa. Fique de pé, nós já vamos orar, em seguida para irmos embora para as nossas casas. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, entre nós, Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã.
obrigado por esse momento, como igreja, reunidos, ó Pai. Mesmo que limitados, mesmo que não estando todos presentes, aqueles que também, de repente, não estão, ó Pai, tão fortalecidos, que o Senhor possa estar fortalecido nesses dias, Pai. Renovar a fé, a força, aqueles que precisam de uma restauração da sua saúde, ó Deus, que a tua graça os envolva, ó Deus, e os salve, os abençoe, os fortaleça, ó Deus, os coloque novamente de pé, ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos homens e mulheres segundo o teu coração, que professam e proclamam a tua glória a todos os homens, ó Pai. Que essa semana a gente tenha oportunidades de te anunciar, de compartilhar a fé, compartilhar o que o Senhor tem feito em nossas vidas, que nós possamos crescer tanto na graça quanto no conhecimento. É o que nós pedimos, louvamos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus.